Olá, bem-vindo ao canal Mistério, um mundo desconhecido. E hoje vim falar um pouco sobre o genocídio armênio, um dos maiores crimes da história da humanidade. Então já deixa seu joinha, e inscreva-se no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Durante 1915 e 1918, os turcos exterminaram intencionalmente grande parte da população armênia, em um crime cruel e pesado que poucas vezes é lembrado pela história. Muito se fala sobre genocídios na história do século XX. O evento mais conhecido foi o assassinato de judeus, que ficou conhecido como Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, há um crime, protagonizado pelos turcos, de que pouco se fala, mas mostra uma face terrível desses delitos contra a humanidade. No final do século XIX, o Império Turco Otomano controlava uma extensa faixa de terra que atravessava países e continentes. Muitos povos foram sufocados e oprimidos durante os anos de vigência desse poderoso conglomerado político. Controlados pelo sultão, povos com menor poder bélico e que não constituíram exércitos foram suprimidos. Foi o caso do povo armênio, de ampla maioria cristã. Quando a Primeira Guerra estourou, esses povos tentaram declarar a independência do Império Turco. Intelectuais, políticos e militares dessas etnias lutavam pela autonomia do próprio povo. Então, essas atitudes serviram como justificativa para que os turcos, munidos de um sentimento nacionalista, dessem início ao extermínio dessas populações. E começaram pelos armênios, acusados de terem se aliado com os russos, inimigos mortais do Império Turco Otomano na época. A título de vingança e para mostrar a força e o poder bélico, autoridades políticas e militares autorizaram e planejaram o extermínio. A ordem veio do primeiro-ministro Mehmet Alaa. O início do conflito foi autorizado pelo sultão Abdul Hamid II e o genocídio se iniciou pelas mãos do ministro da guerra, Ismail Enver, um nacionalista fanático e cruel. As estratégias adotadas para matar os armênios consistiam em 3 passos. Primeiro, uma ordem foi expedida para enviar homens armênios em idade fértil para os campos de batalha, com a única e exclusiva atribuição de cavar trincheiras no meio da terra de ninguém, espaço em que ocorria a batalha armada. Durante as escavações, os armênios eram mortos como moscas. O segundo passo foi decretar expurgos das áreas urbanas das cidades armênias e colocar as mulheres, velhos e crianças em campos de concentração, nos quais nem comida forneciam. O terceiro passo era a violência simbólica. No caminho para os campos de morte, mulheres eram estupradas, crianças lançadas vivas no Mar Negro para se afogarem, velhos eram deixados sem água e fetos eram arrancados do ventre de suas mães através das lâminas das baionetas, tudo para causar o maior medo possível nos membros da etnia armênia. Entretanto, a violência não termina aí. Para criar mais simbolismo nas execuções, os turcos crucificavam intelectuais, pessoas armênias famosas e influentes. A ideia era ostentar uma violência simbólica sobre a religião dos armênios, de ampla maioria cristã. As meninas acima de 14 anos eram vendidas como escravas sexuais e depois executadas a sangue frio. Ao fim dos 3 anos de extermínio, estima-se que 1/3 do povo armênio tenha sido dizimado. O Império Turco Otomano foi um dos perdedores da guerra e se desfez. Mas até hoje a Turquia, país sede do Império Turco, não assume publicamente que houve um genocídio, o que causa uma revolta legítima do povo armênio que, através de seus intelectuais, artistas e políticos, cobra as devidas indenizações e assinatura de culpa.